eu quero ler o texto que está no meu coração para conciliar ao tema tão bem sugestivo, que é de um reconhecimento. E para isto eu quero ler na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, que é conhecido de cós salteado, onde há um reconhecimento de um feito para nós. Onde está escrito, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Queiram estar sentados, aqueles que assim podem, por favor. Enquanto eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder participar do segundo ano comemorativo da existência desta igreja, e, obviamente, agradecendo ao pastor Silmar, presidente desta igreja, ao pastor Cido, vice-presidente. Muito obrigado, aqui ele tão bem representado pela sua presença. E, obviamente, ao pastor Télcio, com a sua muito digna esposa, irmã Jeane, prazer revê-la, evangelista Reginaldo, com a irmã Marisa. Que Deus os abençoe. Eu tenho o rico privilégio de tê-los como amigo, sei que não mereço esta honra, e Deus tem me dado este privilégio, até porque eu nunca esquecerei deles, mesmo que fosse forçar, porque a primeira vez que eu os pisei nos Estados Unidos passei por Somerville, e Deus colocou uma amizade recíproca em nosso coração, sem interesse outros, a não ser o amor fraternal. Muito obrigado, pastor, por esta amizade, pelo carinho que o senhor tem tido com a minha pessoa. E, obviamente, em nome deles, estendo a todo o ministério, a toda esta igreja. Que Deus vos abençoe e parabéns por esta data. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Wellington, a irmã Alessandra, pela receptividade, se predispuseram, eles, seus filhos, seus genros e netos, em me recepcionar, em me conduzir até aqui, e com todos os irmãos que congregam convosco. Muito bom estar com vocês, aqui também na pessoa do pastor Norberto, evangelista Luiz Henrique. Que bom estar convosco. E para a alegria, rever o meu amigo pastor Silvio, é muito bom ouvi-lo, é muito bom estar perto do Senhor. Muito obrigado. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para conciliar o tema que foi escolhido para a celebração e comemoração em agradecimento do segundo ano da igreja aqui em Fort Myers. Como texto, há uma proposta, e se nós observarmos, é uma proposta de um reconhecimento feito e publicitado por parte dos judeus. Porque quando tudo estava acabado, Deus vai, restaura-os e os traz de volta para Jerusalém, e há um recomeço. Então, partindo deste pressuposto, os irmãos observam que nem Davi, nem aqueles que vieram antes dele tiveram o privilégio de cantar este louvor, tendo em vista que é tido como um cântico dos degraus, quando os judeus, obviamente, em tempos difíceis, eles nos dias de adoração cantavam nos degraus este louvor, lembrando do que Deus havia feito quando trouxe-os de volta do cativeiro. Então, quando nós observamos no texto lido ou na leitura feita na versão João Ferreira atualizada, veja que há um sim, em outras palavras, com efeito. Sim,
que Deus, este sim é uma locução adverbial que afirma ou que verdadeiramente é uma ratificação de um reconhecimento e de uma certeza do que Deus fez. Então, com base neste texto, eu quero trazer o texto lido quando Paulo faz uns questionamentos, os dois maiores inimigos da igreja ou de toda a raça humana, mas como a festa, a celebração é da igreja do Novo Testamento, e como Paulo surge neste reconhecimento, nesta afirmação do que Deus fez, acima até do louvor dos salmos, tendo em vista que o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios está voltado para o ápice, o mais alto feito de Deus em favor da raça humana. Então me permita contextualizar para que no final deste culto você há de questionar a mim ou a você se Deus fez ou não fez. Quando nós analisamos o texto e o contexto, os irmãos observem que a carta de Paulo aos Coríntios, ela é escrita aproximadamente 55 anos depois de Cristo, implicando-se dizer que como Paulo foi escolhido para levar a mensagem e o reconhecimento do que Cristo fez por nós aos gentios, ou seja, o Salmo 26 era cantado pelo povo eleito, escolhido da promessa, chamado Israel, os judeus. Contudo, observem que nós não tínhamos direitos nem de subir os degraus. Imagine louvar este cântico em reconhecimento. Então, quando Paulo escreve a carta aos gentios, ele vai mostrar os feitos à igreja de Corinto, que é maior do que o que passou. Se nós analisarmos a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele é impelido pelo Espírito Santo de ir à Macedônia. A Macedônia e a Acaia é a região grega romana ou Grécia. Então, estas duas regiões, por isso que Filipe está na Macedônia e Coríntio na Acaia, regiões da Grécia antiga que era dominada por Roma. A cidade de Corinto era a principal cidade da região da Acaia. Isso implica-se a dizer, segundo alguns historiadores, a cidade era composta, 2/3 dos moradores da cidade de Corinto vinham da escravidão, ou eram escravos. Então, quando o apóstolo Paulo é expulso ou tem por conta das prisões e é pedido para se retirar de Filipe, os irmãos observam que ele tinha uma opção de desistir, mas ele não desiste e vai continuar agora da Macedônia para a Acaia. Então, ele passa por duas regiões menos importantes e chega em Tessalônica, que era a segunda, ou estava em páreo com Corinto. Corinto, ou seja, se destacava mais. Veja que Paulo prega em Tessalônica, e o efeito da ressurreição de Cristo também vai ser questionado. Ou seja, a distância de Corinto para Tessalônica, há basicamente 600 quilômetros. Era a mesma região da Acaia. Quando Paulo sai de Tessalônica, ele vai para Atenas, para Bereia, ou seja, pregando a ressurreição de Cristo, que era o maior entrave. Observem que ele foi expulso de Tessalônica por conta de pregar a ressurreição. Ele vai para Atenas e o impacto da sua mensagem é tão impactante que marca um dia para ele discursar num centro mais importante do contexto filosófico, ao Areópago. Ou seja, ele prega, os doutores, os filósofos ficam os olhos, mas quando ele fala na ressurreição, alguns debocham e outros diziam, neste assunto a gente te ouve outro tempo. Então é quando ele passou por Bereia e os irmãos questionavam, verificavam
o que ele pregava. E de Bereia, num resumo, ele desce para Corinto. Corinto, uma cidade respeitada, porque lá estava o istmo, ou seja, toda a mercadoria, Ásia, Europa, o caminho de navegação principal levava para passar por Corinto, além dos seus templos, do glamour das suas prostitutas. Então, ela era muito famosa, mas compostas segundo a história de 2 terços de escravos. Então, observe que quando Paulo chega em Corinto, ele vai difundir este evangelho. Quando ele começa a pregar este evangelho, ele vai fitar, vai focar, pregar a ressurreição de Cristo, que não era fácil. Observem que quando ele prega, ele não é bem aceito, porque o ápice de Paulo era alcançar os sábios, os entendidos, aqueles que pela capacidade intelectual disseminaria melhor o evangelho de Cristo. Mas como eles não deram ouvido, então Paulo diz: não pregarei mais. Atos 18, 9 diz que o Espírito de Deus vem em visão à noite e diz a ele para continuar pregando e não parar, porque Deus tinha muita gente naquela cidade. Então o que é que o evangelho faz? Enquanto a parte sábia, entendida, nobre, não aceita, aí Deus vai salvando a periferia, Deus vai salvando os escravos, Deus vai salvando quem não era, para confundir quem era. E ali se estabelece a maior e a mais pentecostal igreja da região e de todo o Novo Testamento. Agora, por um período de poucos anos, Paulo está pregando, mas por necessidade das viagens missionárias, ele vai sair de lá, obviamente, querendo vir à Síria e passando por Éfeso. Então, na sua terceira viagem, possivelmente de Éfeso, ele escreve esta carta. Por quê? Porque aquela igreja que vivia o poder do Espírito Santo, a única igreja, salvo engano, que o Espírito Santo tinha liberdade de usar em que dom quisesse ser, 9 dons explícitos, liberdade total. Aquela igreja que chamou a atenção pelo poder de persuasão espiritual, agora se divide, agora entra em cisão, entra em caos. Aí Paulo sabe que aquela igreja não era mais a mesma. Por quê? Porque o contexto filosófico entra dentro dela, por meio de alguns falsos mestres. Por que falsos mestres? Olha os 2 objetivos. Se você olhar a história de Paulo, entre o contexto romano e grego, tendo em vista que Roma predominava, havia 2 observações. Primeiro, os romanos, o ápice da sua alegria era no sangue, no sofrimento. Por isso eles usavam o Coliseu para os gladiadores se degradar até a morte. E posteriormente os cristãos, porque o Coliseu era o centro da alegria dos romanos, porque lá havia sangue, havia morte. Enquanto os gregos, mesmo dominados por Roma, não era o contrário. Literalmente a história diz que a alegria e o ponto final dos gregos era até a vida existir. A vida terminou, não tem mais perspectiva. É a arte de viver. E nesta tese vinha a filosofia de Zenón e de Epícores, o que está em Atos, considerado como os epicureus e os estoicos. Esta era uma doutrina filosófica que vinha antes de Cristo, que os gregos decidiam e viviam. Ora, a felicidade eu tenho que buscá-la no que eu tenho, no que eu pego, no que eu vejo, porque depois da morte acabou. Então eu tenho que me esmerilhar para buscar a minha felicidade nesta guitarra. Se eu só tenho esta guitarra, eu posso vê-la, eu posso tocá-la, e ali é o ápice da minha felicidade, porque se eu morrer, não existe mais esperança. O problema era
que o evangelho que Paulo pregava, que esta felicidade estava além da morte. Estava além da morte. Então, para os gregos era loucura. Por isso que você vai ler na Bíblia que o evangelho de Deus, para eles era loucura. Então, porque Paulo pregava um evangelho de vida, de esperança, depois da morte. E quando esta igreja, composta de pessoas que não eram escravos na sua maioria, receberam o poder do Espírito Santo, alguns falsos mestres entraram na igreja e começaram a enaltecer o homem. E quando o homem é enaltecido, o Espírito Santo sai. Ele não dá a brecha dele para ninguém. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou acredita ou não acredita. Então a filosofia começou a entrar na igreja. E aí vinha a divisão. Aí quando Paulo sabe, veja que ele vai tratar desta falta de credibilidade e de fé. E ele vai começar por onde? Dizendo: irmãos, eu estou sabendo, em síntese, que entre vós há dissensões. Estão me escolhendo, estou escolhendo Apolo, estou escolhendo Cefas. Então ele vai abrir mão, porque ele diz: não, quem somos nós? Um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. É Ele que faz. Aí ele vai contrariar o contexto filosófico em vista ao poder de Deus. Veja que no capítulo 2 da primeira carta ele diz: olhe, quando eu preguei este evangelho para vocês, eu não usei palavras persuasivas, não enganei vocês. Eu não usei palavras baseadas no conhecimento filosófico humano, mas eu preguei um evangelho de poder, para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Ora, agora eu estou sabendo disso. Em síntese, lembrem quem eram vocês quando Cristo salvou vocês. Olhe que entre vocês tinha alguém sábio. Veja se entre vocês tinha alguém da nobreza. Veja se entre vocês tinha alguém importante da sociedade. Em outras palavras, vocês viviam na ralé, mas o poder do evangelho enalteceu vocês. Então ele vai tentando tirar esse contexto filosófico da grandeza que Deus havia feito. E a filosofia tentava coibir e bloquear. Então ele vai tirar a imoralidade. Ele vai pregar contra as divisões. E vai concluir, batendo de frente, combatendo o maior feito que Deus fez, a maior grandeza. Porque a filosofia dizia: para que ser crente? Morreu, acabou. Esse evangelho que Paulo prega, que Jesus venceu, acabou. Então eu quero fazer uso da Bíblia para justificar o questionamento que ele fez. Onde está, ó morte? Veja que quando Paulo vai falar tanto aos romanos como aos coríntios, ele usa muito este poder da vitória. É um hino, é um cântico. Quando nós, quero pedir o seu carinho, a sua atenção, quando nós nos arremetemos ao Gênesis, veja que nós somos criados perfeitos. Fomos criados para vivermos eternamente. Porém, diz o capítulo 2, versículo 8, que Deus planta um Éden, um jardim, e coloca o ser humano para um relacionamento íntimo. Não havia separação. Nós somos criados para viver com Deus eternamente, perfeitos. O incidente acontece no capítulo 3. Quando o homem desobedece, o pecado entra. E observe que quando o pecado entra, ele vai trazer o quê? A morte. Por isso que a morte, no sentido literal, é a separação. Separação do corpo físico com o espiritual. E na essência da Bíblia, separação deste homem perfeito com Deus de forma eterna. O pecado faz isso. Então, quando o pecado entra no capítulo 3, vem o salário, a punição. E qual é a primeira punição? A morte. Por isso que quando Deus vem e observa o pecado, o primeiro impacto que acontece é separar
do homem, porque o pecado fez a separação. Então morte, separação. Pela lógica, pela Bíblia, pelo contexto, era para nós sermos eliminados ali. A raça humana era para ser destruída ali. Porque a morte é a separação. Então o que é que nos protege? A graça. A graça vem. E Deus dá-nos a oportunidade. Mas a separação de Deus é praticada. A Bíblia diz que nós, o homem, representado por Adão, o ser humano, e Eva, foi expulso, separado do Éden, expulso do Éden, separado de Deus. Aí é quando Paulo escreve Romanos 5:12, pelo homem entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a separação. Mas vem o dom gratuito. O que é dom gratuito? Graça, presente e imerecido. A graça é o dom da vida eterna. Então observem que era para a gente sermos separados de forma eterna de Deus logo ali. Por quê? Porque Deus é provocado. Deus é provocado pela morte, pelo pecado, pelo inferno, para desistir de nós. Erramos. Acabamos de ofender a Deus, cometendo o mesmo erro que os anjos cometeram, princípio de igualdade. Então era para nós sermos descartados logo ali. Mas aí vem a graça. Deus expulsa o homem da sua presença, mas não desiste dele. Veja que no capítulo 6, o pecado abunda. A palavra abundar é cresceu, aumentou. Aí Deus é provocado. E vem o pecado, vem a morte e diz: reinamos, somos fortes, eles não nos vencem. Aí Deus vem e vai observar e ver que a morte e o pecado tinha razão. Porque Gênesis 6 diz: degradação geral do gênero humano. Todos os seres humanos desobedecem. O pecado domina. O pecado e a morte reinam. Então Deus vê que eles têm razão. E Deus decide desistir de nós. Veja que quando você observa o termo do capítulo 6 do julgamento, Deus decide: vou dar fim, vou dar cabo. Isso é eliminar tudo que eu criei por conta da nossa fragilidade. Quando Deus decide e assina a nossa destruição total, cabal, aí agora vai vir e destruir. Mas aí a graça vem de novo. E a Bíblia diz que Noé acha graça aos olhos de Deus. Se graça é favor imerecido, ele merecia. Mas Deus diz: não vou destruí-lo, vou cumprir o que eu sentenciei, mas vou poupar. Sou soberano, faço o que eu quero, acredito em quem quero e não desisto deles. O dilúvio vem, mas 8 almas estão libertas, preservadas. Observem, capítulo 7, o dilúvio vem. Capítulo 8, Deus tira o homem da arca. Capítulo 9, faz uma nova aliança com um novo homem, uma nova aliança. A sentença foi cumprida, agora vai recomeçar. Veja as grandezas de Deus. O termo é grandeza, não é este o termo? Veja que Deus começa aqui. Ele vai devolver tudo a Noé e sua família. Capítulo 10, você vai ver origem dos povos. Capítulo 11, confusão. O homem erra de novo. A morte vai e o pecado e rasga tudo de novo na geração de Noé. Aí vem o capítulo 12. Aí Deus, pela sua bondade, vai criar um projeto de resgate, um projeto de grandeza, um projeto seu, um projeto espiritual, um projeto zeloso, um projeto de boas obras. Menina dos seus olhos, e dá nome de Israel. Por meio de Abraão, cria Israel. Observem que desde o capítulo 3 não há relacionamento coletivo. O ser humano não tinha aspecto de adorar a Deus, porque o pecado prevalecia. E o pecado traz a morte, e a morte separa o homem de Deus de forma
literal e de forma eterna, segunda morte. Então vem Deus e diz que por meio de Israel, Gênesis 12:3, vai reconciliar com ele todas as famílias. Aí agora vem Israel. Êxodo, Deus vai fazer uma aliança. Levítico, Deus vai entrar em intimidade com este povo. Êxodo, já vai ter culto. Pode olhar, capítulo 24, aliança. Só Israel, só este povo. A grandeza de Deus agora é voltada só para ele. Israel, capítulo 25, vem um novo lugar. Já que o dilúvio destruiu o Éden de adoração, a igreja, a grandeza de Deus diz: Moisés, vou preparar um lugar chamado tabernáculo, e a minha glória vai descer de novo. Eu vou me relacionar com o homem de novo. Capítulo 25 começa. Capítulo 40 termina o tabernáculo. Versículo 33, o culto, Israel, só ele adora, e a glória desce. De maneira que diz o versículo 34, que a nuvem enche a casa. O versículo 35, nem Moisés podia entrar na tenda, que a glória do Senhor encheu a casa. Agora a glória de Deus está no meio da terra, no meio de Israel, e eles adoravam. Relacionamento, intimidade. Vem o templo. Salomão constrói o templo com todo o glamour. E Deus disse: eu gostei do que eu vi. Olha o que Deus faz com o ser humano por meio de Israel. Segundo as Crônicas 7:16. Põe aí só para a gente ler. Segundo as Crônicas 7:16. Só para você ter uma noção do que Deus diz para Israel. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Isso aqui Deus está dizendo: eu agora vou habitar na terra de novo. Agora eu tenho endereço com o meu nome. Por isso que quando Israel orava, virava para Jerusalém. Porque é a cidade do nosso Deus, é o endereço do nosso Deus. Agora tem um lugar de Deus ser adorado. O projeto original. Mas aí vem as fraquezas humanas. O ouro entra demais. A prata entra demais. O glamour aparece. E a simplicidade vai embora. Salomão, para sustentar a luxúria, ele vai cobrar imposto maior ao povo do norte. Os mais rurícolas, os mais pobres, que viviam da pesca e da agricultura. Transgrediu a Deus os seus mandamentos. E Deus disse: vou dividi-los, mas por amor a Davi não o farei nos teus dias. Já não havia culto como antes. Porque o pecado vem. E o pecado traz a morte. E separa Israel de Deus. Deus insiste, persiste. Por meio dos profetas. Mas Israel não dará ouvidos. O reino é dividido. E divisão não é de Deus. A divisão enfraquece. E daqui a pouco, esse templo, o único lugar verdadeiro de adoração, vai deixar de existir. Jeremias 52:13 nos diz biblicamente que o único lugar de relacionamento entre o homem e Deus vai ser queimado. Nabuzaradã queima a casa do Senhor. Jeremias 52:13 queima a casa dos nobres. Destrói Jerusalém. E agora o único lugar de relacionar-se com Deus é destruído.
este Jerusalém, este povo que até aqui é endurecido, é levado para o cativeiro. 70 anos, quando não havia mais perspectiva de retorno, quando eles mesmos diziam que o Senhor os esqueceu, que o Senhor os abandonou. Aí, pela bondade de Deus, Ele vai e traz eles de volta. Isto foi um feito tão grande que tornou-se um hino para ser cantado nos dias de reuniões de adoração. E veja que a tônica do hino está neste começo: grandes coisas. O resto é sequência desse feito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, porque Ele nos tirou da sepultura, Ele nos ressuscitou e nos trouxe de volta para Jerusalém. Chegar em Jerusalém, agora não tem mais templos, só cinzas e monturos, mas com o coração quebrantado. No meio dos monturos, Deus disse aos sacerdotes: faça um culto a mim. Mas como adorar sem templo? Como adorar no meio dos monturos, a vergonha? A Bíblia diz que o impacto foi tão grande que os crentes que viram o templo de pé, que ainda estava vivo, que voltaram, olhavam e choravam, lembrando da glória que se perdeu. Mas os que nasceram na Babilônia, que só ouvia pelos pais a grandeza da glória, quando ouviram no meio das cinzas, mas estava no lugar de adoração, começaram a cantar. E o barulho do cântico do jovem era maior e mais alto que o cântico de choro dos mais velhos. Aí o cântico de louvor entra nas nuvens, ultrapassa a atmosfera e chega em Deus. E no meio das cinzas a glória desce. Aí Deus usa o profeta Ageu no meio do destroço e diz: recomecem, por conta de uma aliança que eu fiz com vocês, quando eu tirei vocês da casa do Egito. E por esta aliança o meu Espírito está entre vós. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Recomeçaram, reconstruir o templo de Zorobabel, chamado assim. Mas não foram mais os mesmos. Romanos 5,14. Aí Paulo diz que a morte reina desde Adão até Moisés. No entanto, a morte reina desde Adão até Moisés. Isso implica dizer que a morte, por meio do pecado, afastou todos de Deus. Desde Adão até aqui, a lei nada conseguiu. Mesmo subindo os degraus, mesmo cantando o louvor de reconhecimento, mas não viviam o que cantavam. Então até aqui a morte e o pecado reinam. Aí pela força do reinar do pecado e da morte, aí Deus é provocado a desistir de nós. Veja que Malaquias termina o último capítulo, capítulo 1, capítulo 4 de Malaquias, versículo 1, com um juízo sem precedente. Deus decide que o juízo, o dia virá, porque foi provocado, e virá ardendo como fogo, e vai ser tão severo que não sobrará nem raiz nem ramo. Porque Deus é provocado, porque Israel não resistiu. Paulo diz que a própria lei que foi dada para destacar o pecado adoeceu, e a lei foi dada para que o pecado aparecesse.
Então o pecado abundou, o pecado cresceu e o pecado alcançou mais uma vez a todos. Aí Deus é provocado. E quando Deus é provocado, vai fazer o julgamento. Aí com base bíblia, Apocalipse capítulo 5, João diz que vê, eu creio que Cristo mostrou a ele o ápice da grandeza feita em nosso favor. João diz que viu, foi levado aos céus e foi deparado com o julgamento. E o que impacta ele é a sentença que foi dada contra nós. Porque observem, a morte, o pecado reina, porque só tem morte por causa do pecado. A força do pecado, da morte, é o pecado. Então ela reina desde a queda de Adão até Malaquias capítulo 4. Aí veja que a sentença que era contra nós era de uma comprovação tão contundente, era tão comprobatória, que uma parte do livro não deu para conter, teve que ser escrita por dentro e por fora, e depois selada com 7 selos. Aí o que é que Deus faz? A grandeza dele para conosco começou lá em Adão, quando a graça vem, e agora vai alcançar de forma contundente. Por quê? Porque pela lógica, quando ele recebe a sentença, as testemunhas testificam, e não há quem possa nos absolver. Então agora era para sermos condenados. A morte e o pecado já venceram todas as audiências. Quais? As audiências do capítulo 3, a audiência do capítulo 6, a audiência do capítulo 11 do Gênesis, e agora está pronta para vencer a última audiência, porque esta aqui de Apocalipse 5 era a última audiência, o período do silêncio. Aí João diz que vê o juiz sentado no trono e na mão direita um livro, uma sentença, uma escritura selada com 7 selos e escrita por dentro e por fora. E olhe que era para nós sermos eliminados ali. As grandezas, Israel decepcionou. Então agora a acusação vem. Aí o que é que acontece? Acontece aqui que quando o pecado, a morte e o inferno pede a execução da pena, aí vem o devido processo legal que começa em nós, seres humanos. O que é que diz o processo? O devido processo legal do julgamento é que eu não posso ser julgado ou condenado sem ter a instauração de um processo para me defender. E isso começa em Deus. Aí Deus diz, não, eu não posso condená-los sem direito à defesa. Aí chama os anjos e diz, procura um bom advogado, um bom promotor para defendê-los diante da acusação quanto a mim, porque agora o anjo procura, os anjos buscam um bom advogado para justificar os nossos erros, mas não encontra, e volta dizendo, não, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém quis aceitar defendê-lo, ninguém foi achado digno. Por quê? Porque a nossa culpa não dava direito à nossa liberdade. O nosso erro, por meio de Israel, era tão grande que não tinha brecha no livro, na sentença, nem sequer para diminuir a pena, muito menos para nos absolver diante de Deus. Então quando o anjo bradou que ninguém quis aceitar o nosso processo e que não tinha mais solução, veja que João diz, eu caí e chorava muito. Por que tu chorou, João? Porque ninguém foi achado digno, ninguém quis aceitar o nosso processo, e eu comecei a chorar. Tudo era para terminar ali. Então vem Deus como juiz, já que não tem defesa, sentença vem. E qual é a sentença? Condenatória. Não tem defesa, a acusação tem razão. A morte reina até aqui. Se a morte reina é porque todos pecaram. Veio por um homem e a morte passou a todos porque todos pecaram. Aí quando o juiz vai dar o veredito final, é por isso que existe Filipenses capítulo 2. Antes de juiz assinar o nosso fim, aí aparece uma voz, um ser no julgamento. E segundo Filipenses 2, ele se predispõe, meritíssimo, eu aceito o processo. Eu vou advogá-los e vou defendê-los.
Mas aí os acusadores contrastam dizendo: ele não pode. O que? Eles têm prerrogativas. E quais são as suas prerrogativas? Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. É aqui que você vai ver a grandeza de Deus ao nosso favor. É aqui que nós temos motivo de cantar mais alto do que os judeus. Os judeus cantavam subindo os degraus. E nós vamos começar a cantar ao pé da cruz. O meritíssimo juiz diz: tem razão. Você não pode. As suas prerrogativas lhe impedem de aceitar o processo deles. Quem faria isto? O segredo aqui não está no filho, está no pai. O filho diz: eu estou disposto por eles a abrir mão das minhas prerrogativas. Jesus diz ao pai: eu estou disposto a abrir mão de ser Deus. Eu vou me despir da minha glória. Eu vou abrir mão do direito de ser Deus por amor a eles. Veja que o filho propõe, mas a decisão é do pai. Por isso que Paulo, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou. Pergunta a qualquer pai aqui que só tem um único filho, que ele tenha coragem de entregar o filho à morte ou morrer para salvar um criminoso da pior espécie. Ele não faz isso. Por isso que Paulo diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, dando o seu próprio filho para morrer por nós ou antes ressuscitar. Ele suspende o julgamento. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que, cumprindo a plenitude dos tempos, ele envia o seu próprio filho na forma de ser humano, submisso à lei, para resgatar os que já estavam condenados pela lei, a saber, todos nós. Esta morte é a separação eterna de Deus. Não era para nós estarmos aqui adorando, comemorando 2 anos desta igreja. Ele assume a nossa forma. Ele assume os nossos erros. Ele assume os nossos pecados. Para nos defender diante do Pai. As mesmas tentações que você sofre, Ele sentiu. As mesmas fraquezas que teu corpo é sujeito, dele foi. 90% da sua vida, 30 anos sendo provocado, mas não desistiu. 10% da sua vida, 3 anos, Ele vai observar e debruçar na nossa defesa. Quando Ele se debruça nas nossas defesas, Ele vê que não tem absolvição, que a culpa na ótica humana é imperdoável, porque todos pecaram e destituídos foram da glória. A sentença dizia: não tem mais jeito. O único processo de louvor era Israel, de adoração aos céus. O pecado veio e deteriorou, e pela morte separou-los de Deus. Segundo advogados dizem que quando um advogado pega um processo
e analisa, se debruça e não vê chance de absolver o seu cliente, nem de diminuir apenas o vinho, só tem um meio: devolver o processo ao cliente e dizer: eu desisto, eu não tenho como nem diminuir a tua culpa para o tempo de execução da pena. Aí Isaías diz, pela ótica espiritual, ele tinha tudo para devolver o processo e desistir. Veja que tentaram por muitas vezes, a ponto dele dizer: Pai, se possível for, afasta de mim. Veja que por muitas vezes tentaram fazer ele desistir, mas Isaías diz que em vez dele desistir do processo, ele diante do Pai resolve tomar o processo sobre si, assumir o nosso processo na vida dele. Por isso que Isaías diz que agora o castigo que nos trazia absolvição, o castigo que ia nos trazer a paz, está sobre ele, e por ele poderíamos ser absolvidos e cantar e adorar a Deus. Aí é quando ele resolve assumir a nossa culpa. Como ele resolveu aceitar o processo teu, meu, nosso, na sexta-feira ele já começa a ser deteriorado. Meio-dia, todo o nosso pecado está sobre ele. E como o pecado e a morte separa todos de Deus, ele é separado. Veja que meio-dia a luz se apaga, o sol se esconde. O pai vira as costas. Isso é que é amor. Tem coisa maior e mais grande que essa, gente. Israel chorava, gente. Israel vibrava a ponto que a história conta em cantar o hino, porque Deus tirou-los do cativeiro. Será que a gente não tem motivo de fazer essa terra estremecer? Será que nós não temos motivo de cantar mais alto do que Israel? A morte separa ele de Deus, e ele sente a separação e grita: Deus meu, por que me deixaste só? Era para a gente estar aqui cantando hoje. Era para nós não subirmos os degraus, mas adorarmos aos pés da cruz, ao pé da cruz. Agora, como separado de Deus e com os nossos processos pecaminosos, aí a morte diz: agora eu pego ele. Eu acho lindo isso. Eu estudei quando eu fui falar sobre cruz e me veio à mente: a morte vem porque o salário do pecado é a morte, mas existe um dom gratuito. Porque é gratuito, você não merecia. Aí agora o nosso processo, o nosso pecado nele, Alessandra. Aí a morte diz: agora eu pego ele, porque desde Adão até aqui eu reino, e quem reina tem poder absoluto. Aí 3 da tarde a morte vem e o elimina. Era mais um trunfo de vitória. É aqui que está baseado a tese filosófica dos gregos Zenon e Epícoros e tantos outros. Quando eu digo que estudei e já falei, só para você trazer a memória, é que o poder da morte até aqui é invencível. Porque se você olhar, não precisa fazer faculdade, só olha a autólise, o poder da morte no corpo humano. A autólise, que é a ciência que diz isso, diz que a morte, por exemplo, eu morri aqui, a morte vem. Quando a morte vem, ela vai me rastrear pelo poder do pecado, que é o que dá força a ela. Aí ela rastreia por meio de algumas etapas. A primeira é a decomposição. A decomposição vem, rastreou, viu mentira, viu engano, viu pecado, ela entra para decompor. Por quê? Porque se eu morrer aqui agora, nem todas as células morrem. Aí ela vem para matar
aí todas as células, chama-se decomposição. Ela entra e vai esfriar o sangue. Esfriando o sangue, as últimas células vão morrer. Quando elas morrem, a pele fica pálida, fica palidecida. Já está frio, já não tem calor, já está morto. Ela tem de 0 a 12 horas para este processo. Com 12 horas, já está frio, já está pálido, está sem vida. Aí vem a putrefação. A putrefação não precisa rastrear, porque a decomposição já fez isso. Quando a putrefação vem, ela entra no organismo de todos os seres humanos e vai apodrecê-lo. Ela tem até 24 horas para torná-lo podre, começar a feder. Por isso que no senso comum, sem antídoto, com 24 horas o mau cheiro vem, porque já está decomposto e já está podre por dentro. E sendo assim, depois de 24 horas vai ter que enterrar, porque vai entrar a colonização. A colonização vai trazer os germes, os insetos que vão habitar neste corpo apodrecido, decomposto, e destruí-lo. Aí você pode dizer, a morte fez isso desde Adão até aqui. Fez sim, está escrito. Você vai ver, você diz não, mas Lázaro ressuscitou, mas já estava podre, com 4 dias fedendo, já estava sepultado e fedendo. Mas agora não. Aí Jesus está com os nossos pecados, por isso que é a primícia, é o primeiro que acontece isso. Aí vem 3 horas da tarde, ele morre. 2 horas depois está na cruz, tiram ele da cruz. 6 horas da noite já está no sepulcro. Quer dizer, 3 horas depois já era para ter sido rastreado, que a decomposição entra assim que morre para rastrear. Quando vai no sepulcro, 3 horas já está deitado, tá? Aí a morte diz, vamos rastreá-lo. Aí vai e vê, quando desce, o corpo não estava frio e nem o sangue esfriando. Isso preocupa a morte, porque nunca aconteceu isso. 3 horas, o corpo ainda está quente e o sangue está aquecido, tá? Quer que houve? Mas diz a morte, não, já que a decomposição tem 12 horas, vou esperar o primeiro dia. Ela espera no calendário judaico 12 horas. Com 13 horas ela entra para observar. Quando ela entra, está aquecido. 13 horas, com 12 horas já passou o primeiro dia e ele ainda está aquecido, está assim. Aí ela chama a decomposição, e a decomposição não sabe chegar perto do sepulcro. E a morte pergunta, decomposição, o que é que está acontecendo? Já passou o seu período, está terminando 12 horas e ele ainda está quente, o sangue não está frio e ele não está pálido. Aí a decomposição vai dizer que rastreou. 1 Pedro, capítulo 2, salvo engano, versículo 22. Que é que ele vai dizer? 1 Pedro, ela vai dizer que rastreou ele, mas na boca dele não encontrou engano, não encontrou mentira e não encontrou pecado. Aí ela não pode entrar. Se ela não encontrou engano, se ela não encontrou pecado, ela não entra. E se ela não entra, a putrefação não vai entrar, porque ele é puro, ele é santo, ele não pecou. Como é que ele não pecou? Porque o nosso processo, o nosso cântico terminou na cruz. O pecado terminou e o cântico começou, porque a Bíblia diz que os nossos pecados que estavam sobre ele ficaram no madeiro, na cruz. Quando ele é sepultado, já é vencedor, já é vencedor, já é vencedor, já é vencedor. Segundo dia, ela vem, já era para ter mosquito, mosca. Segundo dia, 24 horas, ela entra, o túmulo está limpo, não tem mosca, o corpo está sadio. A putrefação não tem resposta, porque só entra se a decomposição entrar. Terceiro dia, de madrugada, 36 horas no calendário judaico. Ela vem cedinho de manhã e o corpo não tem inseto. Aí a morte grita em socorro. Pecado, ninguém nunca venceu. O que é que está acontecendo? O pecado grita de longe. Hebreus 4,15.
Nós não temos um sacerdote que não se compadeça da nossa fraqueza, porque um como nós, o pecado grita: tudo que eu fiz com os outros, eu fiz com ele. Eu em tudo o tentei, mas em nada ele pecou. Ele é limpo, ele é santo, ele é glorioso, ele é vencedor. O pecado levanta a bandeira branca. Agora olha para quem está ao teu lado e te prepara para cantar o hino da vitória. Quão grandes coisas ele fez por nós. As pessoas às vezes perguntam: Bento, é século 21, precisa pular tanto, precisa falar tanto em línguas estranhas? Eu tenho motivo para isso. Já que eu não sei o cantar, eu pulo. Já se eu não sei o cantar, eu adoro do jeito que eu adoro. Quem adora, quem adora, quem vem aqui para adorar, quem vem aqui para adorar. Eu acho lindo que quando o pecado se rende e a morte se rende, cumpre um contexto cultural. No tempo aqui, quando um rei vencia o outro, o rei vencedor descia a morada do mais fraco, do perdedor. Quando ele vencia, o mensageiro já partia para a sua cidade, gritando: abram os portões. Por mais alto que fosse, mais largo, era preciso aumentar e enlarguecer, porque não caberia a glória de um rei vencedor. Já voltava para casa, para a cidade, gritando: o nosso rei venceu. Levanta os portões, abre os portões que a glória vai entrar. Aí ele descia, pegava a coroa do perdedor, levantava como vencedor, tomava todos os seus despojos e ia voltar para casa com a coroa da vitória. Aí Pedro diz, salvo engano, a Bíblia diz, que não me salva a memória o escritor, e diz que ele desce aonde? No quartel-general da morte e do inferno, no centro. Toma o poder da morte e do inferno, toma todas as almas que eles tinham, toma todos os seus despojos e diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Manhã o dia vai raiando e Maria Madalena chega no sepulcro. Chegou atrasada. Veja que ela já chegou para cumprir o princípio lógico, biológico. Ou seja, o corpo está podre. São 3 dias. Então eu vou levar o bálsamo, porque vai demorar a apodrecer. Pelo menos vai passar mais 2 dias sem feder. Mas quando ela chegou, perdeu o horário. Já não tem mais corpo lá. Só tá os lençóis. A falta de credibilidade no que ele pregou foi tão grande que elas começam a chorar. Aí o anjo vem, vê o desespero de mulheres. O que é que vocês estão procurando? O corpo do nosso mestre não está aqui. Não sabemos quem o levou. Roubaram. Os anjos dizem: não, vou parafrasear, esfria a cabeça. Lembra que ele pregou que no 3º dia ia vencer, ia voltar a viver? Nem lembraram. O anjo diz: ele não está mais aqui. É porque ele já ressuscitou. Ele já voltou a viver. Ele já venceu. Ei, crente, você não veio aqui como espectador, você veio aqui para reconhecer quão grandes coisas fez Deus. Então balança quem está ao teu lado aí, vai, mexe com ele e diga: não quero nem saber como você chegou. Levante a cabeça, ele está vivo, ele já ressuscitou, ele continua vivo. É motivo para adorá-lo.
Eu estou na nação mais desenvolvida do mundo. Eu estou fora do meu Brasil, mas aqui também tem línguas estranhas, porque o poder de lá é o poder daqui. O poder dessa grandeza transcende a cultura, transcende o poder capitalista, e nós somos representantes deste louvor. Então deixa eu ouvir quem ainda fala línguas estranhas. Quem não tem, recebe agora. Nós estamos no culto de adoração. Deixa eu ouvir a adoração da igreja. Deixa eu ouvir. Não podemos se esquecer disso, Wellington. Eu tenho dito que eu tenho pregado em igreja pentecostal que não parece ser mais. Eu tenho pregado em igreja pentecostais que o culto não parece mais ter línguas estranhas. Mas eu louvo a Deus que eu estou na celebração de 2 anos de uma igreja pentecostal. Cadê os crentes pentecostais? Cadê os crentes que adoram? Cadê os crentes que reconhecem esta grandeza? Deixa eu ouvi-los. Talvez você imagine, o pastor quer que a gente fale língua, quero, mas não é obrigado. Eu poderia hoje estar pregando para 15 mil pessoas e voltar para casa com 20 mil reais. A proposta foi grande, mas não foi tentadora, porque eu disse: eu já tenho compromisso. Quanto é que vão te pagar? Eu digo: eu não pego por dinheiro. Quantos crentes vão estar lá? Eu digo: o culto para mim começa com 2 ou 3. Se tiver, o poder é o mesmo, a pregação é a mesma. Eu prego, eu pulo, eu choro e eu canto louvor, porque grandes coisas fez Ele por nós. Babilônia, Xeras, Rimigaio, Xaravabidagas, Aralaia, Xaidaga, Rimigaia, Xa. Ressuscita. 10 dias restaurando os feridos, dizendo: eu vou voltar para o Pai, mas um dia eu voltarei. 10 dias depois, com base no contexto profético e histórico, os anjos já vão na frente e gritando: levantai portais da eternidade. Ele pega do início até a eternidade. Alargai portais da eternidade. Por qual motivo tem que levantar os portões da eternidade e alargar? Porque vai entrar o Rei da Glória. E quem é este o Rei da Glória? É o Senhor poderoso na batalha e vencedor. Ele entra. Quando ele entra, João está chorando. João chorava. Aí ele se compadece, porque agora, se o pecado não vem, a morte não vem, o inferno não tem mais direito, porque já não tem mais acusação contra ninguém. Aí ele vai ouvir as testemunhas, e as testemunhas de Romanos 8:35 diz: inocente. Todos os 7 depoimentos, inocente.
Aí quando um anjo vê que tão grande coisa fez Deus em prol de nós, e era eterno, porque Israel era sangue de animais, e ele diz: esse é o cálice da nova e eterna aliança que vai ser derramado por vós, não vai ter fim. Quando o anjo viu que de forma eterna agora este louvor ia ser reconhecido eternamente, um anjo sai correndo no céu e gritando, estrondando, dizendo: João, João, para de chorar, João, precisa chorar, mas não, João. Quando João levanta a cabeça, o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, e ele é digno de tomar o livro, desatar o livro e de ler o livro. Ele foi morto, mas está vivo, e com seu sangue, ele trouxe adoradores para o Pai, que agora vai adorar eternamente. Qual era o hino que Israel cantava? Quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, ficamos como quem estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Aí agora olha o que acontece. Esse hino foi suficiente para cantar a grandeza agora. Veja que João diz que tiveram que escrever um cântico novo. Agora vai ter um hino novo para a gente cantar e adorar eternamente. Porque o do Salmo 126 era só para a memória, mas eterno e agora inquebrável vem no Apocalipse 5. E como era que os anjos compuseram o novo hino? Aí eles começaram a adorar. Aí Deus diz: não, agora não é só para vocês. Agora quem está no céu, quem está na terra, quem está no ar, quem está no mar, vai adorar o que eu fiz. Aí João diz que viu um barulho vindo do céu, vindo do ar, vindo do mar, vindo da terra, e diziam: oh, digno de glória, de honra é o que está assentado sobre o trono, e o cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de honra, de glória, de domínio e de majestade. E todos diziam amém. Os anjos diziam amém. Quem agora reconhece que esse canto é inquebrável, e agora vai ter adoração 24 horas por dia. Olha que no cântico de Adão era só um hino por dia. No cântico de Israel, o canto do degrau era uma vez por ano, o Salmo 126. Aí Paulo diz, Coríntios 6 e 19 e 20: agora o Espírito habita em vocês. Isso implica dizer que agora o cântico é cantado 7 dias por semana, 30 dias por mês, 24 horas por dia, 365 dias aí dentro de vocês. Então você não vem aqui para ser espectador, você vem aqui para adorar e reconhecer a grandeza que Ele fez. Aí quando os filósofos gregos, pelo poder da sapiência humana, quis deteriorar a igreja de Corinto, dizendo: ele não ressuscitou, ele não venceu. Aí Paulo diz: irmãos, deixa eu dizer um segredo a vocês. Veja que é Coríntios 15. Nem todos dormiremos. Porque se Cristo não ressuscitou, em vão é a minha pregação e a fé de vocês. Mas nem todos dormiremos. Quer que diz? Repete aí: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Quando? No toque da última trombeta. Nós não vamos primeiro do que os que já dormem no Senhor, porque eles ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Subiremos, nos encontraremos com Ele nas nuvens, e de lá subiremos e viveremos para sempre com o Senhor. Ou seja, aí Paulo vai dar uma chance para nós. Paulo vai dizer que a gente vai cantar tirando onda da morte. Talvez cantou, ainda vai dar tempo, Silvinho, pelo contexto é pensamento. Ele diz que nós vamos cantar desafiando da morte, é subindo e cantando: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu vitória. Oh, aleluia!
Quem crê que essa hora está chegando? Quem veio aqui agradecer a Deus? A igreja de Corinto fechou com o passar do tempo. Talvez o silêncio será acabou. Acabou nada. Olha nós aqui, gente. Olha nós aqui. Diga para quem está ao seu lado: eu vou ser mais barulhento do que os crentes de Corinto. Diga: eu tenho mais motivo do que os crentes de Corinto, porque Deus fez grandes coisas ao meu favor. Deus fez grandes coisas ao nosso favor. Fique de pé por bondade. Me perdoe os 10 minutos que eu passei, meu amigo. Escutem o que eu vou dizer. Isso independe de tamanho, de igreja, de número de crentes. Eu prego em média para 20 mil pessoas por culto. Mas tem culto de 10 crentes que é mais fogueado do que os de 20 mil. Porque estão querendo tirar isso de nós. Estão querendo que a gente seja light. Pessoas que me pedem e dizem que não tem mais futuro pregar a Bíblia. Não tem mais futuro ser pentecostal. Tem que trazer chave de carro, chave de casa. Tem que pregar prosperidade, senão não volta o ano que vem. Mas Deus ainda tem conservado uma geração que gosta de Bíblia e de Pentecoste. Ainda tem uma geração que reconhece o que Ele fez. Então, se você puder e tiver intimidade, vira para esse crente do teu lado aí que é do mesmo sexo. E só se tiver intimidade, vira para ele, olha para ele, como eu estou com o pastor Silvinho. Olha no olho dele e diga: não quero nem saber como você vem que eu comemorar os 2 anos dessa igreja. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair pegando fogo. Vou sair contrariando muita gente que pensava que eu estava frio. Diga: me faz um favor, a partir desse congresso, dá um recado quem pensou que eu estava frio. Diga que ele vai ter que me engolir, que eu vou sair reconhecendo quão grandes coisas fez o Senhor por mim. Aleluia! Quero perguntar se tem alguém para reconciliar-se nesta noite. Quero saber se tem alguém que está afastado e quer voltar para Jesus. Tem alguém afastado aqui da igreja? Se tem, levanta uma das mãos para eu te conhecer. Tem alguém não crente entre nós? O maior obstáculo foi vencido. Agora ninguém nos impede mais. Aí a Bíblia diz, Paulo diz, Romanos 5, 19 e 20: aonde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça foi maior que o pecado. A graça é maior que o pecado. Pois meu fôlego é a tua vida. Quero saber se tem alguém nesta noite para reconhecer o que Ele fez. E nunca me cansarei. Agora não só é mais o retorno do cativeiro. Posso ouvir a tua voz. É a salvação da raça humana. É mais doce do que o mel. Ele nos amou de uma tal maneira que me tira desta cova, que deu o seu único filho e me leva até o céu. Quero saber se tem alguém para recomeçar. Já vi fogo e terremoto. Eu quero saber onde está a primeira alma para Jesus. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Cadê você? Mas tua voz me acalmou. Cadê você? Tu dá ordem às estrelas
até você. Se amar os seus limites. Venha, filha, venha. Eu me sinto tão Eu não sou de insistir, seguro, mas nesta hora eu estou sentindo de chamar mais vezes. no teu colo, ó Altíssimo. Cadê você? Venha! Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Ora baia shuribi calamaia seribi andarabaia. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele